Você provavelmente ouviu falar nesses últimos dias do Sínodo da Amazônia. É uma assembleia de bispos da Igreja Católica que acontece desde o final de semana no Vaticano. A questão ambiental é o centro das atenções. O Sínodo Especial dos Bispos para a Amazônia, convocado pelo Papa Francisco, tem como tema Amazônia, novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral. O Papa classificou hoje os incêndios florestais na Amazônia como um problema mundial. Eu sou o Márcio Miranda e hoje, aqui no podcast 15 Minutos, nós vamos tratar desse assunto, explicando o que exatamente é o Sínodo, quais os temas que ele vai debater e por que tem gerado polêmica e expectativa, inclusive preocupando, de certa maneira, integrantes do governo Bolsonaro. Um outro tema hoje envolve os cofres públicos. O salário de servidores federais está congelado, exceto por uma categoria. O repórter Roger Pereira, da editoria de República aqui da Gazeta, vai explicar qual é daqui a pouco. Uma reunião de bispos, na qual serão discutidos vários temas sobre a Amazônia, começou no último final de semana lá no Vaticano. Ela acontece em meio às discussões e debates em todo o mundo sobre as queimadas recentes e a própria política ambiental do governo Bolsonaro. Mas, importante esclarecer, uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra, até porque essa reunião já estava marcada há mais tempo. Essa e outras dúvidas sobre o Sínodo da Amazônia nós vamos tirar agora, conversando aqui no 15 Minutos com o repórter aqui da Gazeta do Povo, Leonardo Desideri, ele que assina uma matéria sobre o assunto aqui na Gazeta. Eu acho que para começar a gente podia explicar exatamente o que é um sínodo, hein, Leonardo? Bom, o Sínodo dos Bispos é um órgão da Igreja, né? Ele foi instituído pelo Papa Paulo VI em 1965, durante o Concílio Vaticano II. E aí a gente, propriamente, o que vai acontecer agora é uma assembleia do sínodo, uma reunião que é parte desse sínodo, né? No caso do Sínodo da Amazônia, o nome oficial é Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a região pan-amazônica. Agora, vamos ouvir uma reflexão do cardeal Cláudio Mes, relator geral do Sínodo para a Amazônia. Encontrar novos caminhos para a evangelização daquela porção do povo de Deus, sobretudo dos indígenas, muitas vezes esquecidos e sem perspectiva de um futuro sereno. Então, no fundo, o Sínodo é esse órgão maior, né? Esse órgão maior, mas tem essas assembleias que normalmente também acabam sendo chamadas de sínodo. Quando foi marcado e o que exatamente ele vai discutir? O Sínodo da Amazônia ele foi marcado pelo Papa em setembro de 2017. Bom, primeiro, o Papa ele precisa se preocupar com todos os fiéis, né? E ele via que na Amazônia existem muitos cristãos que não estão sendo atendidos da forma devida, né? Eu estava conversando com um padre faz parte da CNBB, né? Ele dizia, né, que tem paróquias que são tão grandes que para um pároco ir de um lado a outro da paróquia, ele precisa de mais de um dia viajando de barco, né? Ele falou que tem diocese na Amazônia que é maior do que países, né? Por essas dificuldades, também por algumas dificuldades culturais, o Papa resolveu marcar esse sínodo. Esse sínodo discute justamente como resolver essas dificuldades, como evangelizar a população dessas regiões. Essa é a preocupação principal do sínodo. Isso tem a ver com aquilo que o Papa João Paulo II dizia, que a Igreja vive da Eucaristia. Então temos aqui toda uma grande questão de procurar caminhos, novos caminhos para levar a Eucaristia para a vida das nossas comunidades. Além disso, algumas realidades da Amazônia também acabam repercutindo na própria vida social, e isso também preocupa a Igreja, né? A pobreza, as dificuldades, os conflitos ali que tem entre, madeireiros e indígenas, por exemplo. Essas realidades que não são exatamente relacionadas com a evangelização, mas que preocupam a Igreja, porque a Igreja tem uma preocupação social
que é própria da Igreja. Dom Evaristo Spengler, de Marajó, é um dos 58 bispos amazônicos que vão estar no Vaticano com o Papa Francisco. Ele disse que é preciso cuidar dessas comunidades. Queremos pedir aqui um não a projetos de mineração em territórios indígenas, não a regularização de novos garimpos. E dentro disso também a questão ambiental, né? O mundo para a Igreja Católica foi criado por Deus e por isso a gente como ser humano precisa cuidar dele também, né? A gente tem uma dignidade maior do que as plantas e os animais, mas nem por isso a gente pode deixar de cuidar dessas realidades, né? Nesse sentido que o Sínodo tem falado muito da questão ambiental também. Também por causa da crise da floresta amazônica, pulmão de importância fundamental para o nosso planeta. Pois é, e essa preocupação do Vaticano com o meio ambiente, com a ecologia, então pelo que você está dizendo também, quando a gente fala disso, Leonardo, não começou agora, né, com o Papa Francisco, é uma coisa que já vem de algum tempo. Sim, na verdade ela vem até do Papa Paulo VI, né, ele já falava na questão ecológica. Ainda nos anos 70, o Papa que criou os sínodos já mostrava preocupação com a Amazônia. Paulo VI, em 1972, fez uma profecia. Cristo aponta para a Amazônia. Também o Papa João Paulo II insistia bastante nesse ponto. Ele falava que, por exemplo, a sociedade não vai encontrar solução para o problema ecológico se não revir seriamente o seu estilo de vida. Ele relacionava a situação ecológica à crise moral do homem. A situação ecológica do mundo, para ele, era um reflexo da crise moral do homem, né? Isso o Papa João Paulo II falando, né? O Papa Bento XVI também falava, durante o papado dele, da ecologia, e ele até usava bastante uma expressão, a ecologia do homem, ou ecologia humana, né? Que é, assim, o homem, ele também possui uma natureza que ele deve respeitar, né? E aí ele falava que a degradação da natureza, ela está intimamente ligada à cultura que molda a convivência humana, né? E ele falava que quando essa ecologia do homem é respeitada na sociedade, acaba beneficiando a ecologia ambiental. O Papa Bento XVI falando isso, né? Então, assim, os dois papas que antecedem o Papa Francisco, eles falam dessa relação entre digamos, a ecologia do homem e a ecologia ambiental, né? E aí o Papa Francisco, obviamente, ele reforça esse discurso, né? Ele fala muito mais disso do que os outros, mas ele partindo de uma coisa que já estava construída, né? Ele lança uma encíclica, Laudato Si, que fala bastante de todas as questões, mas ele não tira isso do nada, ele constrói em cima de algo que já vinha sendo dito pelos outros papas. E o Papa Francisco afirmou ontem que os incêndios florestais na Amazônia são um problema mundial. Argumentou que as questões como direitos humanos, as liberdades religiosas de pensamento e o meio ambiente não dizem respeito somente a um povo ou a uma nação, mas ao mundo todo. Por que exatamente esse sínodo agora da Amazônia, Leonardo, gera certa, vamos dizer assim, preocupação no governo Bolsonaro, hein? Preocupa porque existe uma ideia dentro do governo de que o sínodo ele vai ajudar a promover a causa ambientalista no mundo. Isso tem algum respaldo na realidade? Para ser justo, existe no instrumento Labores, que é um instrumento que baseia as discussões que vão ser realizadas no sínodo, né? Ele tem uma ênfase forte em alguns trechos na questão ambiental. Isso é verdade. Por exemplo, o ponto 15 do instrumento Labores, ele fala das concessões madeireiras ilegais, né? Ele fala da caça e da pesca predatórias, fala dos megaprojetos de hidrelétricas, concessões florestais, desmatamento, estradas e ferrovias. Ele fala muito do desmatamento, ele cita o desmatamento algumas vezes. Então, assim, ele toca nessa questão, né? E aí, eu acho que algumas pessoas dentro do governo ficam preocupadas com essa ênfase possível que o sínodo pode dar para a questão ambiental. Especialmente por causa do contexto atual, depois da polêmica em que o governo acabou se envolvendo por causa das queimadas na Amazônia, né? Então, eles se preocupam por isso, né? Mesmo que o sínodo não queira alimentar esse tipo de questionamento sobre o problema ambiental,
o governo teme que ele acabe sendo usado para isso, né? Então é por isso que causa preocupação. Sai algum documento, algum compromisso depois que essa reunião dos bispos no sínodo terminar? Sim, o relator geral desse sínodo é o cardeal Cláudio Umes, né? A assembleia, que é presidida por esse relator geral Cláudio Umes, ela vai elaborar um documento final, né? E aí o que esse documento final tem? Ele tem as contribuições mais importantes, né? O que foi discutido ali e que é relevante para a igreja, né? O Papa ele recebe o documento e aí ele pode publicar esse documento com uma aprovação, né? Então é isso que se espera, né? Esse documento final aprovado pelo Papa. Legal. Leonardo, obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos aqui no 15 Minutos e até uma próxima. Obrigado. Com os gastos obrigatórios atingindo o maior patamar histórico dentro do orçamento federal, o projeto de lei orçamentária anual para 2020 prevê congelamento de salários do funcionalismo público federal. Mas tem uma exceção: os militares das Forças Armadas. Eles sim têm previsão, inclusive orçamentária, de mais de 4 bilhões e meio de reais para o reajuste na remuneração. O repórter Roger Pereira, da editoria de República, aqui da Gazeta, assina a matéria sobre esse tema e vai nos explicar agora por que, Roger, só essa categoria, só os militares das Forças Armadas é que vão ter reajustes nos salários em 2020, hein? Então, Márcio, no projeto de lei orçamentária anual, que já foi aprovado pelo Congresso, está a previsão de 4,7 bilhões de reais para a concessão de reajuste para os militares. Esses 4,7 bilhões são exatamente o montante de benefícios, entre eles o reajuste de salário, mas também alguns outros benefícios como gratificações por disponibilidade, né, do militar quando vai para a reserva para poder ser chamado de novo à ativa, e também para cursos e treinamentos. Cada curso e treinamento que o militar passa, ele passa a receber uma gratificação maior. Todas essas gratificações estão previstas na reforma da Previdência dos militares, que está sendo discutida na Câmara dos Deputados nesse momento, né? Uma contrapartida a começarem a taxar mais os militares na Previdência, vão aumentar o montante da contribuição deles de 7,5% para 10,5%, vão cobrar inativos e pensionistas, vão aumentar o tempo de contribuição para 35 anos, mas como contrapartidas o governo vai atender então uma reivindicação antiga da categoria, que é essa reestruturação da carreira, e com isso conceder aí esses benefícios que chegam aí então no ano de 2020 a 4,7 bilhões e tem impacto também para 2021 e 2022. Quer dizer, uma compensação, então, né, que o governo está dando em relação às mudanças da reforma da Previdência, o que também, vamos dizer, que diminui consideravelmente a economia prevista com a reforma da Previdência dos militares, porque afinal você está economizando na reforma, mas também está criando gastos com esse projeto de reestruturação, né? Perfeito, Márcio, né? Com a arrecadação a mais ao se cobrar inativos e pensionistas e a economia que se pretende fazer com a reforma da Previdência dos militares, o governo pretende economizar no que vem 5,3 bilhões de reais. Só que desses 5,3, 4,7 bilhões vão ser usados para pagar remunerações extras, né? O reajuste e os outros benefícios para os próprios militares. E isso se repete aí nos outros anos também. Voltando à questão dos servidores públicos, outros, né? Não os militares, que estão com salários congelados. Como é que foi nos últimos anos a política de reajustes salariais? Já tem, desde o governo Temer, já se discute essa questão do congelamento, né? Pois então, em 2015, né, ainda no governo da presidente Dilma, foi concedido um reajuste de até 27,9% para as principais, para quase todas as categorias do funcionalismo público federal, e esse reajuste foi parcelado em 4 anos. Então ele foi pago em 2016, 17, 18 e 19. Em 2017, em 2016 teve o impeachment, né? Em 2017, depois do impeachment, o governo Temer tentou aí até suspender esse reajuste. Já tinha sido autorizado, né? Mas até por questão de popularidade, de não comprar uma briga desse tamanho, né? Ele voltou atrás, mas fez um favor aí para o governo Bolsonaro, que foi apresentar uma medida provisória no fim do ano passado para, pelo menos, adiar para 2020 a parcela do reajuste prevista para 2019. Essa medida provisória ela foi derrubada no Supremo Tribunal Federal, numa decisão do ministro Lewandowski, e depois, quando ela venceu, né, o prazo dela em fevereiro, o governo não propôs novamente, então acabou aceitando pagar, e foi pago, né, nesse ano de 2019, a última parcela desse reajuste. Então,
os funcionários públicos federais que não vão ter reajuste no ano que vem tiveram, desde 2016, reajustes escalonados aí nesses parcelamentos. anos. Mas e não tem nenhuma previsão de que volte a ser apresentada uma proposta do governo Bolsonaro agora para reajuste futuro, né? Não tem. Como você mesmo falou aí na abertura aí da nossa conversa, os gastos obrigatórios e o gasto com o pessoal é a maior fração dos gastos obrigatórios, estão cada vez mais altos e engessando cada vez mais o orçamento, né? Então o governo federal não tem previsão de reajustes salariais, não tem previsão de concurso público nem para substituir os funcionários públicos que estão se aposentando e, inclusive, já se discute algumas alternativas como até demissão de funcionário público ou redução de jornada com consequente redução de salário. Então, é para esse caminho que está andando, né? Roger, obrigado. Até a próxima. Valeu, Márcio. Até. Esse foi mais um 15 Minutos, nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. No episódio de hoje, você ouviu áudios da TV Globo e também do canal Vatican News no YouTube. A produção do 15 Minutos conta com a participação da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até amanhã.